Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaú e Calgundá. E este é o canal do YouTube associado ao blog, um blog tradicional, que tem textos, como antigamente, www.numilar-fa.com.br. Então, neste vídeo, vai ser um daqueles vídeos longos, assistam com calma, eu vou falar sobre um tema que pode, interessar algumas pessoas, que é a questão da visão desta religião para a nossa relação com Deus e com o orixá, né? Então eu vou falar sobre isso, né? Como essa religião vê essas duas coisas e nesta religião, por que ela nos direciona a lidar com o orixá e não lidar com Deus em si, né? Com o Olodumare. Por que essa religião adota este formato, quais são as razões que justificam isso e se isso é uma coisa diferente, uma coisa menor, né? Ou uma coisa maior. Eu vou discutir esse contexto com vocês, tá certo? Então, quem quiser ficar para ouvir sobre isso, tem essa dúvida com relação à questão de Deus, deuses, orixá e Olodumare, fique aqui que eu vou falar só sobre esse assunto. Então vamos lá, né? Quero economizar o tempo de todo mundo aqui nesse vídeo longo, né? Então, nesse vídeo eu não vou falar sobre politeísmo, né? E nem monoteísmo. Eu tenho um vídeo ou dois aqui no canal que fala sobre monoteísmo e politeísmo, vídeos lá do início. Eu sei que às vezes o título não ajuda muito a pesquisar, eu tenho um plano que ainda não executado de dar uma organizada melhor nos títulos, nos assuntos, mas tem umas listas aí, umas playlists, né, que englobam aí alguns vídeos, então você pode encontrar lá essa questão de politeísmo. Eu já acho que eu já abordei mais do que uma vez, tá? Mais do que uma vez. Mas então faço um esforço, mas não vou falar sobre politeísmo. O que eu estou falando é sobre essa questão de Deus, né? Essa religião, por quê? Porque nessa religião, não sei se todo mundo, as pessoas entendem, mas ela diz o seguinte, que a gente se relaciona com os orixás, né? Nessa religião, seja em Fá, seja em Candomblé, a gente não vai a Deus, a gente não fica rezando para Deus, Deus, Deus. E os católicos do lado dele dizem que não tem nada disso, tem que rezar para Deus. Aí eles ficam dizendo do lado de cá que nós somos politeístas, ou que os nossos divindades são diabos, né? São demônios, então a gente cultua demônios e não Deus, porque a gente não se dirige a Deus, como eles. Nós dirigimos a Deus e somos os melhores que vocês. Então sobre isso que eu vou estar tendo explicado. Então vamos lá, né? Começando. Existem algumas questões teológicas, eu assim, sem querer ser chato com os católicos, né, e cristãos, que às vezes veem esses vídeos e tal, que são complicados, né? Uma discussão por quê? Porque quando a gente pega a teologia católica, né, e a teologia cristã, fiquei por lado errado, que eu nunca gosto de fazer isso, eu nunca acerto quando eu estou olhando no vídeo com a posição que está. Então, porque é bem uma teologia que eles pegaram dos judeus. Lembra que a religião é abraâmica, né? A religião era judaica. Aí o catolicismo foi uma evolução, né? Foi uma derivação disso, tanto que o cânon católico é igual o cânon judeu mais os livros do Novo Testamento. Os judeus não têm o livro do Novo Testamento, tem os livros do Antigo Testamento, tem mais alguns outros livros lá de literatura, tradição oral deles, né? E os protestantes, né? Que são os protestantes. Você pode não gostar do termo, tem gente que não diz que não gosta do termo protestante, mas são protestantes, né? Eles tinham a religião católica romana, eles protestaram e criaram as vertentes protestantes. Sempre foi com esse nome. Se você não é anglicano, que é o outro que não é protestante, se você não é anglicano, você é protestante, né? Então eles usaram a mesma base, só fazem algumas interpretações diferentes. Inclusive a Bíblia deles é quase igual à Bíblia católica, né? Eu não sei exatamente quais são as diferenças certas, mas eu sei que é muito similar. Então nós estamos falando da mesma coisa. Então o que acontece é o seguinte, né? Quando a gente fala dessa teologia, eles chegaram aqui com os católicos, eu estou falando dos católicos, né? O resto vai no embalo. Assim, quando a gente olha, existem algumas discussões, mais uma vez, os católicos que me perdoem, mas tem coisas ali que na minha visão, faltam pedaços. Tem coisas que não são muito consistentes, tem certas correlações que são naturais. Existe, assim, muita sinuosidade para explicar certas coisas, um esforço muito grande, né? Assim, essa questão, a questão da vida, do vários ciclos de vida que eles não têm, aí tem uma explicação sinuosa, inferno que nunca teve no Antigo Testamento, e aparece o mal em si. Aí Santo Agostinho fez uma explicação absolutamente sinuosa para justificar aquilo. Cara, porque, então assim, existem certas discussões que são complicadas, né?
Então, é porque eu estou falando isso, né? Só para criticar ele, não. Porque, de fato, por eles adotarem esse tipo de coisa, tem algumas coisas que é muito difícil eles entenderem, eles aceitarem, porque vai contra tudo aquilo que eles fazem, tá certo, né? Além disso, na própria teologia deles, né, teve muita intervenção humana, né? Tá certo? As bulas papais, os concílios, que são intervenções humanas, tem muita coisa que foi definida por eles. Isso não é só deles, os judeus também fazem isso, os muçulmanos também fizeram isso, então existe, nem tudo está no livro e eles saem gerando teologia em paralelo, tá certo? Bom, então estou falando o seguinte, esses 5 minutos aqui, né, foi só para dizer que existem alguns temas que são complicados, que a gente nunca vai conseguir que eles aceitem as explicações, mas então eu estou falando aqui para as pessoas que querem acreditar nessa religião e tem que entender como ela é, até para poder dialogar com outras pessoas, né, com tudo mais. Bom, a primeira coisa que todo mundo tem que entender, que os católicos têm que respeitar, é que existem muitas religiões no mundo, né? Deus criou todas elas. Esse não é um mundo só de uma religião, é um mundo de várias religiões. No mundo todo, Deus se manifestou, criou religião, todas as religiões são a palavra de Deus, vieram de Deus, tá certo? A religião judaica e depois a católica, foi um pedacinho aqui, tá certo? Um pedacinho minúsculo assim da face da terra ali, que nasceu ali, foi espalhando, tudo bem, realmente teve um mérito grande de espalhar pelo mundo todo, hoje, sei lá, metade do mundo é católico, sem dúvida nenhuma, mas enquanto isso, Deus continuou, ou anteriormente a isso, né, Deus continuou criando e criou as religiões. Então a gente não pode aceitar, e os católicos têm uma grande dificuldade disso, de que existem mais religiões do que só a dele, que esse mesmo Deus pode ter criado outras religiões, porque esse Deus dialogou com outros povos, com outras pessoas. E também eles têm que entender que todo mundo da face da terra nasceu de Deus, e não somente aquelas 12 tribos judaicas, e depois vocês que andaram adotando a religião dos judeus, né? Porque na realidade a gente tem que reconhecer que o que os judeus dizem é o seguinte, ó, judeus nos escolheu, essas 12 tribos aqui, vocês eram os outros, tanto que os judeus podiam lá na caminhada dele matar, arrasar a terra, roubar, e fazer tudo com todo mundo. Eles eram os escolhidos, os outros não eram os escolhidos, né? Quando os judeus chegaram a Canaã, já haviam povos lá, e lá depois do Deuterônimo, né, depois de Moisés ter morrido, não falecido lá, não atravessou o rio, né? Quando chegou lá do outro lado, Canaã, a ordem de Deus na realidade era assim, quando vocês lá, vocês matem todo mundo, não sobra ninguém, nem mulher, nem criança, talvez deixem os animais. Isso foi o que estava lá no livro, estava lá no Deuterônimo, né? O negócio todo. Enfim, essa é a história. Mas, então a gente tem que entender que Deus criou todas as religiões. Então, esse entendimento que eu estou batendo assim, o entendimento que existem várias religiões, e que as religiões podem ser um pouco diferentes, e que apesar de serem religiões diferentes, todas elas podem ter vindo do mesmo Deus, é uma coisa que os católicos têm dificuldade de aceitar, porque e aí tem uma questão política, e se eles aceitarem isso, eles vão ter que abrir a porta para outros entendimentos que eles não querem ter, então eles preferem fixar, minha opinião, eles preferem se fixar nessa, do tipo, só essa é, porque Deus apareceu aqui pessoalmente, nós já tivemos uma discussão dessa. Sendo que esta afirmação é uma afirmação questionável. Eles dizem que foi dessa maneira. Você lendo os mesmos livros dele, você pode entender que foi de outra maneira, tá certo? Incluindo os judeus que não reconhecem essa presença do jeito que eles reconhecem. Eles reconhecem que foi uma pessoa, como se tiveram N profetas lá. Senão Deus apareceu para os N profetas. Os muçulmanos dizem que Jesus era mais um profeta. O que pesa não gostar dos muçulmanos, mas tem que concordar com eles. Eles entendem também dessa maneira, tá? Mas os católicos simplificam tudo dizendo que não, só essa e tal. Eles não querem aceitar. Mas eu acho que é muito natural a gente entender o seguinte, cara, no mundo todo, Deus está lá, pode ter criado várias religiões aqui na Ásia, na África, lá no outro lado do mundo, cara, sim, ele pode ter criado essas religiões todas, e as religiões todas estarem conectadas a Deus, né? Com as pessoas, com os povos, com um nível de entendimento para poder pegar. Essa é uma coisa importante você não precisa, então vou tratar todo mundo igual, não estamos dizendo que você deva seguir outra religião, estamos dizendo que você deve poder entender que existem outras maneiras, que na grandeza de Deus, a grandeza de Deus é tão grande que ele pode ter se manifestado, ele se manifesta de forma diferente para pessoas diferentes, tá certo? Né? Então, é isso aí. Bom, mas vamos lá, vamos seguir. Isso tudo é para lembrar vocês que quem está certo, né? Nenhuma religião, todas as religiões estão certas, né? Na verdade, não faz a menor diferença. Tá? Eu sempre digo isso, a minha opinião é essa, não faz nenhuma diferença quem está certo. Todas estão, tá certo? Por quê? Porque o objetivo das religiões não é ela
ter a verdade absoluta? É ela fazer você pessoas melhores. Então, assim, o contexto da religião não é ela ser aquela que conta a história verdadeira, que fala com Deus, fala da forma como tem que falar com Deus, tá certo? O objetivo dela, de uma religião, é fazer você uma pessoa melhor e dar sentido à nossa vida, né? Nos dá uma dimensão maior do que simplesmente você caminhar aqui, nascer, morrer e acabar, né? Ou seja, a religião traz, essa religião e outras trazem o sentido do destino, né? De você estar aqui com algum propósito, e isto preenche nossas vidas. Esta visão preenche nossas vidas de forma muito mais importante, mais relevante que, por exemplo, dos católicos, né? Não posso deixar de citar, né? Que não tem sentido, eles acham que é uma bala de prata. Você nasceu, você morre, você vai ser condenado para o inferno e passar o resto da existência lá, ou você vai para o céu, vai ficar com Deus esperando o fim dos tempos, não é isso? Quando a gente vê essa história, né, a gente vê assim, cara, faz muito mais sentido a história da vida do Sansara, né, como eu expliquei, a história dos renascimentos, do ciclo de vida, do que isso, né? Faz muito mais sentido para quem está vivendo nascer e entender a religião. É o seguinte: olha, Deus não colocou aqui, Deus criou esse mundo para você e você tem um destino a seguir, uns objetivos, alguma coisa a traçar, coisas a realizar. Este pensamento que a religião traz é alguma coisa que contribui com você para a sua vida. A gente sempre tem que entender isso. Qual é o benefício de uma pessoa numa religião? É trazer transformar a esperança em fé, porque a esperança é um sentimento baseado num carinho, né? num desejo que você tem. E fé é aquela sua crença intelectual de que aquilo é de fato verdade. Então ele quer transformar a esperança em fé. Fé que aquilo mesmo será daquela maneira. Então a religião tem essa influência, né, nas pessoas quando dão esse sentido. Você está nascendo, se você acredita, você tem essa fé nisso, você passa a encarar a sua vida de outra maneira. A sua existência, ou seja, o sentido de você fazer, de você melhorar, de ser uma pessoa que você está corrigindo, de encarar os seus erros, os seus problemas, os seus acertos, e a sua relação com as pessoas, ela dá outra dimensão para isso, né? De por que você deve ser uma pessoa boa com outras pessoas, né? E o que você deve buscar nessa vida. A religião te traz, quando a gente fala assim que faz as pessoas melhores, faz nesse sentido, te faz um cidadão, um humano melhor, tá? E essa visão efêmera da vida que os católicos têm, eu acho que não contribui muito, assim como também eu sempre critico aqui a visão dos espíritas que ficam olhando por retrovisor e ficam entendendo, e ficam te passando a visão de que a vida é uma expiação, que você está aqui para sofrer. Eu acho que essa visão, no que pode ser válida, como eu falei, olha só, ninguém sabe qual é a visão que está certa. Eu sempre tenho eu falo isso com humildade, eu não sei se essa visão que eu tenho é a visão correta, mas naquilo que eu entendo que uma religião pode trazer de bom para as pessoas, eu acho que esta visão que eu passo aqui para as pessoas através de Fá é uma visão que contribui para as pessoas na forma de entenderem por que elas estão vivendo, por que existe Deus, por que Deus espera da gente, o que você precisa ser para ser um bom ser humano, tá? Assim, gente, olha só, assim, religião sim faz diferença na vida das pessoas. Faz uma diferença positiva na sua vida, tá certo? Na sua transformação como ser humano, útil para a sua sociedade, para a sua vida individual, ok? Beleza, então assim, um outro sentido também que eu sempre falo que é legal, assim, como a gente tem essa questão da vida, de renascer, de viver, né? A gente evita essa visão que a gente traz de samsara, de ciclos de vida. Não tem nessa religião uma palavra para isso, eu vou usar o samsara. Eu gostei do termo, né? Você gostava, agora eu comecei a gostar mais do samsara. Isso é uma coisa positiva? Sim, é positivo, porque, cara, isso evita que algumas pessoas que tenham fé, acredito, se destruam com a perda de parente, perda de gente querida. Se você está numa vida única, quando você perde alguém que você amou logo no início da sua vida, você estava construindo, aquela pessoa pode se sentir destruído para aquilo, e aquilo acabar com a vida daquela pessoa para lá, ele quer perder, como tem gente que quer perder a vida, a gente perde motivação. Várias coisas acontecem, por quê? Porque você está naquele pensamento que, puta, acabou e vai lá. Se você entende que você tem ciclos, que você vai reencontrar essas pessoas, que você na realidade está vivendo ou revivendo as histórias, você vê o seguinte, cara, dessa vez não deu certo, não foi, vai ter uma outra. Inclusive, essa visão que eu trago é a mesma visão para quem gosta. Eu gosto de doramas, né? Eu gosto de doramas coreanos, né? O K-dramas lá. Então, tem muito lá nas religiões orientais a questão da vida, do renascer, de você ter as pessoas se encontrarem
várias vezes, é uma coisa legal, porque na religião que eles retratam lá, a religião dele, deve ser o shintoísmo, o budismo, eu não sei, tem que entrar no detalhe, eu acho que é mais tratar mais sobre o budismo. O fato de você renascer, encontrar de novo com aquelas pessoas e tal, as pessoas se encontram várias vezes, traz esse sentido que eu falo de que a gente nasce na mesma família, tendo oportunidade de conviver junto, né? Eu acho que isso aqui traz uma alegria para a vida da gente, né? E mesmo quando você perde, mas você sabe o seguinte, que essa pessoa voltou para o lar, vai ter uma outra oportunidade, vamos estar todo mundo junto de novo. Cara, essa é uma dimensão importante, ok? Então, religião é importante para todo mundo. Mas ainda não cheguei em Deus, vou falar em Deus daqui a pouco, tá? Agora, então, mas claro, que, né, esse assunto que eu vou tratar aqui não vai mudar a sua vida, tá certo? Né? Não, mas vai orientar essa forma de você viver, pode lhe dar essa questão da transformação, de conviver com fé e com esperança junto, ok? Beleza, mas, então, vamos lá, vamos seguir, né? Bom, seguindo, eu já vou falar de Deus e Orixá, mas eu queria só lembrar mais uma palavra que eu tinha esquecido, que é o seguinte: essa coisa de politeísmo, de vários deuses, não sei o que, cara, isso é a coisa mais velha que tem, essas coisas não existem mais, cara, essa coisa já foi superada na humanidade, tá certo? Isso existe lá no livro, né? Esse é eu esqueci de fato o nome do autor, né? Teogonia, é um livro grego, né? De um autor grego que descreve de uma forma muito romântica e até bacana, gente, a criação do mundo sob o aspecto do ponto de vista grego, das divindades, dos deuses aparecendo, não sei o que. Mas retrata ali um ambiente de politeísmo de fato, né? Como foi depois toda a decorrer da história religiosa dos caras, era um modelo politeísta. Mas o livro Teogonia é muito poético, muito interessante, aquela coisa da complexidade da terra crescendo, juntando. Tem uma poesia muito legal lá, que você pode interpretar, inclusive, de várias maneiras. Você pode usar a sua interpretação, né? Todo mundo pode usar na sua hermenêutica, a interpretação criativa, e você vai ver lá. Mas essa coisa de politeísta, religião politeísta, já passou há muito tempo, gente. Isso já foi abandonado. Muitas religiões hoje que são taxadas de politeístas não são. Essa, inclusive, não é uma religião politeísta. Mas, como eu falei, eu não vou falar desse assunto aqui. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso. Então, essa questão, eu queria terminar do seguinte: olha, isso é velho, isso é bobo. Quem acha que ainda tem, hoje em dia, religião politeísta, cara, está perdendo um grande tempo retratando. Assim como também, se você acha que monoteísmo é um atributo, você está enganado. Monoteísmo só retrata esta religião, a religião abraâmica. Todas as outras têm uma classificação diferente. Assim, já falei no vídeo que eu faço sobre, é muito difícil você classificar religiões por algum adjetivo, porque cada uma tem algumas variaçõezinhas. Claro que tem coisas comuns, tem pessoal que já estudou isso aí, mas você botar um adjetivo para uma religião, querer que ter várias religiões naquele mesmo adjetivo, é muito difícil. O adjetivo monoteísmo só se aplica para o judeu. Eu vou dizer para vocês que os próprios judeus, os próprios protestantes, dizem que os católicos não são muito monoteístas não, porque ali tem uma trindade, e a trindade em si não poderia ser considerada como se fosse um monoteísmo. Mas é só, não vou entrar nessa discussão. Então, se a gente fosse aqui discutir esse assunto assim, a gente teria que começar questionando a própria trindade. Você se acha um monoteísta? O hinduísmo também é uma trindade. Então por que eles... Tem muita gente que diz que é politeísta. E não é, né? O hinduísmo não é politeísta. Então esqueçam isso, tá? Então eu não estou tratando essa questão de politeísmo aqui, ok? Bom, então, nessa nossa religião, que é a teologia de Fahrenheit, existe um Deus. Sim, existe um Deus superior a todo mundo. E este Deus chama-se Olodumare. É o nome de Deus. Olha só, os judeus têm lá, acho que 72 nomes para Deus. 72 nomes. O Olodumare deve ter uma meia dúzia de nomes, que é tudo a mesma coisa, tá? Eu vou até mostrar, só um momento. Então, um dos primeiros caras que trouxe essa questão de Olodumare, retratou isso, foi esse aqui, né? Olodumare, Olodumare, Deus na crença Yorubá, né? O Idoú. Tá certo? Eu tenho aqui uma edição bonita dele, uma edição douradinha, uma edição original, tá vendo? Isso aqui é um livro... Não só ele, né? Ele também retratou nesse livro aqui, Africa Traditional Religion, e o outro, autor que fala muito sobre isso também, o Imbit, né? A religião, ele fala sobre essa questão do Deus superior, né? Aí muita gente criticava o Dou, mas foi ele que trouxe essa questão e fez um livro inteiro, né? Esse livro inteiro aqui, longamente demonstrado, ele demonstra isso, né? Em vários pontos aqui ele vai demonstrando aqui a crença, como é que é feito o culto a ele, as relações, fala dos orixás,
né? E nesse outro livro aqui ele aprofunda mais isso aí. Esse livro aqui sempre é menor, mais pesado de ler, mais complicado. Ele aprofunda mais essa questão dessa religiosidade ligada à eleição de Deus. São dois livros interessantes para você poder se aprofundar no entendimento de Deus. Então ele trouxe essa questão, tá? Dizendo o seguinte, falou assim, não, gente, olha só, existe um Deus único, esse Deus teve vários nomes, assim, e dar vários nomes para Deus não é uma novidade. Ele fala, existe uma coisa muito tradicional, né? Não gosto de ficar repetindo, que é aquela questão de as pessoas iam para lá e não entendiam o que os outros falavam, como as pessoas em lugares diferentes falavam o nome de Deus com um nome diferente, eles achavam que eram deuses diferentes. E nunca eram, na realidade era a manifestação do mesmo Deus. Como eu falei, os judeus têm 72 nomes para Deus, né? Os muçulmanos também têm, né? Então é isso aí. Então sim, existe um Deus principal. Então a primeira coisa é isso que eu queria marcar, esse ponto é isso. Olha, esta religião tem um Deus único no alto, é um Deus maior. E não existe nada superior a ele, nada do lado dele. Entenderam? Então assim, é só ele, não tem nada lá. É ele sozinho, é Deus superior. Bom, esse entendimento é um entendimento até recente, né? Nós estamos falando aí talvez da década de 50, quando saiu esse livro. Antes, até mesmo aquele pessoal do Candomblé não entendia dessa maneira, não. Antes aqui, estou dando só um registro histórico, o pessoal entendia que o Oxalá era o Deus superior, na realidade, ou o Orixá Onlá, que na realidade seria o Oxalá também. Mas isso é muito mais uma questão política do que qualquer outra coisa, né? Existe uma política lá das terras, das tribos, lá da terra Yorubá, né? Quem fala muito sobre essa questão, né? Essa influência política entre eles lá é o Volney. O Volney que tem umas teses, tem umas informações interessantes sobre essas coisas. Mas é isso. Então o que o Kifá diz, seguindo a história, porque existe um Deus superior, o Kifá diz é isso, que existe um Deus superior, e existe um Deus superior, o Deus maior. Isso foi retratado por Verger, O Verger tem um artigo também sobre isso aí, tem um artigo no qual por que eu falei de Deixa eu falar? Porque o Verger questiona essa questão, né? Essa questão do questionamento aí do U é interessante, porque o Verger questiona, nesse artigo que ele fez, essa questão do Yorubá High God, né? O Deus maior Yorubá. Ele questiona esse entendimento de que teria um Deus superior. Para ele, são vários deuses, para ele é politeísmo. O Verger foi desse, mas o Verger foi um dos caras que espalhou essa versão. E naquela época, outros antropólogos, eu conhecia antropólogos que achavam desse jeito, que reagiam um pouco a essa questão do Olodumare, eles reagiam, mas entendiam que aquilo já estava quase superado. E eu li o artigo do Verger sobre isso, e eu fiz um texto no meu blog desdizendo, contrariando o Verger. Verger, ele era um fotógrafo, né? Era um milionário fotógrafo, e era um antropólogo amador lá, né? Vamos dizer assim, e não era teólogo. Então assim, ele não retratou aquilo, não entendeu aquelas coisas sob o ponto de teologia, tanto que uma das brigas que ele tem lá com a Joana, que é uma briga séria que todo mundo conhece, foi isso, né? A Joana passou a dar, no que parece ser antropóloga, ela é mais envolvida com a religião, passou a dar entendimentos para aquilo ali, ou análise, ou passou a trazer uma hermenêutica, e ele disse que não pode, você tem que retratar como você viu lá. Essa é a briga dos antropólogos. Por isso que eu digo que antropólogos não são pessoas muito confiáveis. Eles querem fazer isso, mas eles têm viés, né? Ele tem viés. Antropólogo e historiador tem sempre viés. Historiador é pior. Historiador não é viés, é ideologia. Antropólogo tem viés, tá? Então, você tem que pegar as explicações por pesquisadores ou por pessoas que sejam teólogos que estão se debruçando sobre o ponto de vista sobre o qual você quer entender. Alguns podem achar que essa minha afirmação é inquestionável, mas é isso que eu acho, gente. Eu leio coisas de antropólogos, leio coisas de pesquisadores, né? Eu fiz essa minha visão baseada no que eu li dessas pessoas e entendo dessa maneira. E o que Ifá diz? Né? Ifá diz, aí eu tenho no meu texto, que está no blog, eu explico isso longamente, eu tenho um texto que eu explico lá, falo sobre isso, eu tenho mais de um texto, eu fiz várias versões desse texto, porque eu explico o seguinte, que só o Olodumare controla o mundo, que está em Ifá, só o Olodumare, o que está em Ifá, de novo aquelas coisas, né, que eu falo que está em Ifá, tá certo? Eu não invento. O que está em Ifá? Que Deus, só Olodumare controla o mundo. E aí lá no meu texto eu boto os versos do que acontece, que aconteceu. Inclusive tem um verso que mostra quando os orixás, um texto que retrata quando os orixás
disseram, não, nós vamos controlar o mundo. Aí o Odumare falou, beleza, controle aí. As coisas começaram a desandar. Tá? Então eu mostro através de textos diversos que, através da teologia de Fá, a gente diz o seguinte: quem controla o mundo, a existência, é apenas um, só o Olodumare. O Olodumare é que controla a existência. No meu texto eu faço isso de forma bem detalhada, então, baseado nessa tese do Idowu, né, que eu concordei. Eu fiz um texto falando, rebatendo Verger, né, discutir com essas pessoas, por isso que eu estou trazendo essa questão de, quando eu digo que é o Olodumare, uma questão que já foi polêmica, tá certo? Pode ter gente que é contra. Teve uma época também, por exemplo, que os babalaôs, né, tipo a Bimbolá, disseram, não é bem isso, o negócio do Olodumare é mais ou menos assim, o Orumilá mais importante, mais uma vez. Posicionamento ideológico, político, eles queriam botar o Orumilá lá como se fosse o Deus em si, e não é verdade, isso não está lá. São teses que eles podem ter que não estão nos versos, não estão na história. Quando você reúne as coisas todas, você não vai colocar. Claro que você pode dizer, mas pode ter versos inventados, manipulados. Tá, pode. Claro que pode. Tudo pode. A gente tem que chegar em algum lugar, tá certo? Então, algum lugar que a gente chega é baseado nos textos que as pessoas reconhecem, pessoas que estudaram. Então, eu estou falando assim, essa questão de quando eu falo assim, o Olodumare é o Deus Supremo, eu estou colocando também os senões que já foram colocados, eu estou plantando aqui, isso aqui falou contra, isso aqui falou contra, isso aqui falou contra, para vocês saberem que quando vocês pesquisarem, vocês ouvirem, você pode ver pessoas com visões diferentes. Eu ouvi todas as pessoas. Eu ouvi o Abimbolá, pessoas que seguiam ele, ouvi o Verger, ouvi antropólogos que concordavam com o Verger, vi o que ele escreveu, vi com todo mundo. Aí depois, no final de tudo, vi Fá. Aí qual é a minha visão? Minha visão é que tem que ter, de fato, um Deus único. Tem muita gente que fala mal do Idowu, porque que eles dizem assim, que o Idowu, ele teve formação, como muita gente aqui no Brasil, que também não tinha dinheiro para estudar, não tinha escola, ele teve uma formação anglicana, né? Ele é protestante, ele estudou em escola anglicana, foi para a Inglaterra, estudou e voltou. Só que quando ele voltou, né, assim como o Ibia também teve o mesmo caminho, outros tiveram o mesmo caminho, essas pessoas só conseguiram estudar assim. Lá na Argentina não tinha nada, só voltaram, formaram inglês, voltaram e fazer. Então as pessoas, aí diz que as pessoas estão influenciadas pela visão católica. Olha só, pode ser verdade, todo mundo é influenciado por alguma coisa, mas essas pessoas trazem de forma muito explícita as explicações deles, as origens, então não sei o que. Eles fazem um troço de conteúdo. Então, esse negócio de falar mal da pessoa é um caminho ruim, né? Você discutir um assunto, você tem que ver o que ele escreveu, tá certo? Não é o que ele escreveu. Aí as pessoas não conseguem criticar o que ele escreveu, o que elas fazem? Ficam falando mal da pessoa, tá? Então, isso aí. E o que está mais em Fá também, além disso, né? O que está mais em Fá é que, veja bem, isso tudo estou falando para dizer por que nós vamos a Orixá, tá certo? Né? Explicando nossa relação com Deus. Tudo isso aqui é necessário para vocês poderem entender quando fizer a afirmação, tá? Então, a outra coisa que tem é o seguinte, que os orixás só existem por causa de nós, seres humanos. Então, os orixás não são irumolés da existência. Você não pode comparar os irumolé, né, os orixá, enquanto irumolé, com lá os deuses gregos. Eu não gosto de ser comparado com a teogonia, né? Mas, cara, é impossível a gente não comentar, tá certo? Teria que ser direto. Então, orixá não são as elementos da natureza. Porque eu estou falando isso porque tem muita gente que fica até hoje no Candomblé, que fica falando que orixá... Eu estava falando, fui interrompido aqui nesse momento, que os orixás são... até hoje falo que os orixás são elementos da natureza. Isso é bobagem, tem um texto que eu falo sobre isso. Mais um texto lá no blog, né? Então, os orixás, na realidade, eles existem por nós, seres humanos. E onde está isso? De novo, está em Fá, gente, está em Fá. Oxétuá. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre Oxétuá, tem vídeo que eu falo, eu leio o verso, tem vídeo que eu faço análise do verso, tem texto no blog que eu faço sobre Oxétuá. E Oxétuá está bem documentado, os orixás foram mandados para ficar junto com os humanos, tanto que na própria criação das pessoas, o orixá vai junto, né, da gente. Então, o orixá está claro em Fá, não tem nada que ligue o orixá com o elemento da natureza, não existe isso. Essa bobagem de falar que o Xangô é fogo, que não sei quem é, isso é uma bobagem, porque para isso teriam vários orixás iguais, vários orixás ligados à água, vários orixás ligados a não sei o que, vento. Cara, tem vários orixás, então isso é uma bobagem, não existe essa coisa unívoca de orixá como elemento da natureza. Os orixás foram criados por Odumare para se ligar a gente, né?
Então, o orixá não é a natureza, o orixá é a humanidade de Deus. Olha a coisa inteira. Aí a gente começa a chegar. Então, assim, o orixá é o Olodumare. Assim, o orixá é o Olodumare mais a humanidade. Então, assim, e a gente nasce com isso. Lembra? Quando a gente nasce com o orixá da gente. Então, assim, Deus está dentro da gente através do orixá, onde a gente cria a nossa individualidade, nossas influências, tá? Então existe, sim, Deus dentro da gente. O Olodumare está dentro da gente através do orixá. E o orixá se manifesta aqui no Aê, sendo uma manifestação teândrica. É Deus teandricamente se manifestando aqui no Aê, para que nos confrontemos, para que nós vejamos que nós temos exemplos, para se manifestar da gente. Então o orixá é uma manifestação humanizada de Deus. Sim, Deus se humaniza para que a gente possa entender Deus, para que a gente possa se identificar com Deus através do orixá, para que ele possa compor as pessoas e nos unir a Deus através do orixá. Então, o orixá é Deus e é esse elo de ligação humano entre nós e Deus, tá? Então Deus é aquela coisa superior, aquela força maior, aquela coisa grande. E como é que ele chega na gente? Através dessa humanização, ele chega ali e nós somos humanos. Então, por isso que nós temos uma centelha de Deus, tá? Dessa maneira, os orixás não são deuses, não são vários deuses ali. É um único Deus que se divide nas humanizações, nos arquétipos, que são os tipos de pessoas que estão ali e que se liga à nossa humanidade através dessa composição, tá certo? Então, é isso. Então, quando a gente fala o modelo de Deus é Deus, Olodumare, cria, se manifesta através dos orixás para nos ligar, tá certo, né? E nós, aí na religião, com os elementos orixá, então o elemento orixá é um irumolé, é uma divindade que se liga exclusivamente a nós, e só existe orixá porque nós existimos, né? E, adicionalmente, existem umas outras manifestações irumolés que são Egum, que são as pessoas que já nasceram e voltam e ficam junto de Deus, então tá lá nos assistindo, Exu, que é o portador do axé, e Orumilá, que é o mensageiro, é a manifestação da informação, manifestação do conhecimento, vou falar daqui a pouquinho, tá? Entendeu? Então, sim, então esse é o modelo, né? Deus, os irumolé que compõem essa coisa dessa construção dessa relação, e os orixás que estão ligados diretamente. Então nós temos Deus, tá? Então o orixá é, dessa forma, o reflexo de Deus na gente, tá? De Deus na gente. Os cristãos, por um lado deles, entendem que tudo aquilo que não é Deus é demônio. Então quando os cristãos chegam a acusar, essa orixá, não sei o que, isso é um demônio se manifestando. Por quê? Eles têm por obrigação teológica, se não é Deus, é demônio, tá certo? Esse é o entendimento deles. Um dia eu vou discutir, eu estou preparando, vou falar sobre isso, né? Mas o quê? Mas isso é uma visão tacanha, lembra? A visão teológica dele tem vários problemas, e esse é um dos problemas que eles têm. É não reconhecer a grandeza de Deus, que Deus pode se manifestar de outra maneira, que não seja só a maneira que eles entendem, tá? Mas, cara, essa é uma discussão complicada para tá certo? Eles querem entender que a obra de Deus se resume à história dos orixás, ou seja, Deus, que é essa coisa que criou todo o universo, toda a face da Terra. Os caras querem se convencer de que a existência, Deus se resume a cuidar de 12 tribos e mais nada, e abandonar todo o resto do universo para o nada, ou seja, né, as limitações que não tem. Mas eu já falei sobre isso, não quero voltar, tá? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Então, e aí, e por que é isso, né? Essa questão do Deus orixá. Porque o orixá, dentro dessa religião, na teologia, o orixá é ação. Orixá é ação. Apesar de Exu também ser ação, portador da axé, o orixá é o elemento de ação na religião. Quando você pede alguma coisa, as ações são tomadas por orixá. Por que eu digo isso? Porque é assim que estão nos versos. Nos versos de Fá, quando tem alguma ação para fazer alguma coisa, são os orixás que são o instrumento daquela ação, são eles que vão fazer. Quando eles aparecem, né, quando não é Exu que é ação, quando eles aparecem, o orixá é igual a ação. Então, assim, e por isso que está ligado para a gente, né? Ou seja, a gente precisa dessa coisa da ação. E aí, como é que entra Orumilá? Eu estou falando de Fá, e Fá nisso, é uma coisa importante. No do Obereté, tem lá uma história que narra que os orixás, né, essa é uma história estrutural, importante, porque dentro, lembra, tem os Odumeji, tem os Omodu, que são os Odus filhos,
e tem alguns, e salpicado no meio dos todos existem os tais dos versos estruturais, né? Para você poder entender estruturalmente a religião teoria, você tem que pegar assim, horizontalmente, procurar nos odus. Você não consegue falar, nesse, naquele. Então, uma informação que tem no Ubereté, né, que tem lá, que é uma história no qual os orixás, um verso no qual os orixás escolhem o Orumilá para representá-lo. Tá certo? Por quê? Por causa das qualidades do Orumilá. Qualidade de paciência, conhecimento, oração, bom senso. Então, eles dizem o seguinte, o Orumilá será o porta-voz dos orixás e eles vão confiar nele para poder fazer. Mas é muito claro que o Orumilá é o porta-voz dele, é o que traz ali o conhecimento e que as ações são tomadas por ele. Sempre isso. O Orumilá, enquanto orixá, é aquele que reflete a sabedoria, o bom senso, a teologia. Tá? E Orumilá nas histórias também está nos versos de Fá. Orumilá nunca faz nada. Mesmo o Orumilá estiver ferrado, sendo atacado, não sei o quê, o Orumilá não, assim, raras vezes, né? Existem algumas vezes que ele faz, mas qual é a mediana do comportamento de Orumilá, ou a maior parte? Como eu falei, existem outros versos que ele faz alguma coisa, não pode dizer que ele nunca faz, mas a maior parte é o seguinte, o Orumilá nunca faz nada, ele sempre espera. Tem um verso que todo mundo deve conhecer, né? Umas histórias de Obeongondá, em que é isso, que o Orumilá está sofrendo, está sendo atacado, e não sei o que, traído, e ele só reclama, todo mundo fica sabendo. E quem é que vai ao socorro de Orumilá? Os orixás. Vai Xangô, vai o Molu, Molu que é afetado, né? Vai Xangô, vai Okun, vai Exu. Esses que vão em socorro de Orumilá. Orumilá sempre sofre calado, durante 3 anos ele sofre, e os orixás que vão em socorro dele. Então Orumilá sempre é aquele que faz. Então as pessoas ficam achando, o Orumilá é o máximo de tudo, tem babalaô sem conhecimento. Eu falo, não é verdade. Orumilá representa isso, ele nunca é ação. A ação sempre vai através do orixá. E por isso que o orixá é tão importante. Lembrando também que ninguém nasce com Orumilá, lembra? A gente nasce, quando eu já falei isso em outros vídeos, aí não dá para repetir tudo de novo, que a gente nasce com orixá. Nós, cada pessoa, nasce ligada ao orixá. Tem um orixá aqui dentro da gente, né? Então nós nascemos ligados ao Orumilá, ao orixá, a um dos vários orixás. Nós não nascemos ligados ao Orumilá. O Orumilá, ele entra na vida do babalaô por iniciação, nem feitura. Feitura é para o orixá seu. Entra por iniciação. Você se inicia naquilo ali, você se torna, se você for escolhido, se você for merecedor, você vai se tornar um sacerdote daquilo. E através do espírito do espírito Elá, né, que está ligado ao Orumilá, o espírito Elá, você vai poder ser esse elemento de trazer a palavra de Orumilá. Então, o babalaô só fica pleno quando ele tem o conhecimento dos versos e quando ele está com Elá, e junto com Elá, como se fosse o tal do Espírito Santo de Orumilá, né? O Espírito Santo dos católicos tem o Elá, que é o Espírito Santo de Orumilá. Quando ele está com Elá, e aí através da vidência, através da intuição, do conhecimento, da inteligência, que Elá traz para ele poder sim falar coisas inteligentes e não falar coisas burras para as pessoas que estão na frente, né? Então, o modelo que isso funciona é sempre isso, né? Você, através do oráculo representativo, você recorre aos orixás, né? Os orixás vão recorrer através desse pedido e vão ao Olodumare, a Deus, que vão pedir a energia, o axé, para poder intervir na gente. Então tem um ciclo aqui. E nesse ciclo, onde está a Ori, né? Ori, nesse contexto, assim, Ori faz parte de você, está junto da gente, mas é um anjo da guarda. Ori não tem a ação. É através de Ori que ele vai fazer ação através dos orixás. Isso também está retratado. Você vai a Ori e Ori vai recorrer aos orixás para que os orixás façam a tua ação. Ori é alguém que toma conta de você e que permite ou não que as coisas sejam feitas com você. Não existe inverso, não existe história, é a descrição de Ori fazendo as coisas por você. É ele que busca os recursos de Egum e de orixá para recorrer a você, né, dos orixás, para recorrer a você para poder ajudar vocês ou evitar que alguém ajude. Ele pode até impedir, né, ou lhe atrapalhar, tá certo? Mas Ori sempre é uma coisa, é um guardião, né, um anjo da guarda. Ele não é uma atuação, a atuação continua sendo para isso, né? Então, baseado nesse modelo que eu expliquei, por que a gente ora para o orixá? Para isso, porque neste modelo que o Olodumare criou, os orixás são essa interface, essa relação com o divino que foi criado, tanto que ele botou orixá em todo mundo. Todo mundo tem nessa humanização. Então, o modelo dessa religião é o seguinte, você não tem que rezar para Deus. Deus, olha só, você tem que rezar
para a camada que Deus colocou lá, que são manifestações de Deus. Por isso que eu falei aquela parte toda antes lá. São manifestações. Você reza para o orixá, porque o orixá é o elemento de ação. É ele que vai, por através do seu mérito, do seu bom comportamento, tudo do seu merecimento. Existe uma questão de merecimento aqui. Ele que vai fazer isso e vai recorrer para que as coisas possam ser feitas para você ou possam ser atendidas as suas orações. Então, as nossas orações são feitas para os orixás por isso, porque foi assim, esse é o modelo que Deus estabeleceu para se emanar para nós através dos orixás e criou essa camada de Orumalé para nos assistir. Ou seja, Deus, na sua grandeza, cuida de toda a existência. Tudo que funciona no mundo funciona somente através de Deus. Se o sol nasce, se não nasce, o movimento, tudo que as vidas que está lá, toda a vida funciona através de Deus, tá? Mas na nossa humanidade é administrada pelos orixás e é por isso que nós recorremos ao orixá. Então não existe nada menor quando a gente fala assim, eu vou rezar para o orixá. E não existe nada. E na religião diz o seguinte, não procure Deus. É essa a orientação da religião, não procure Deus, você não tem que procurar. Mas na verdade, se você procurar orixá, você já vai estar procurando Deus. Não procure Deus, porque você tem na sua relação aquilo ali. É Ele que vai julgar. Isso também está nos versos de Fá. Quando Deus tem que fazer algum julgamento, quem é que leva as questões para ele são os orixás. Não existe nenhuma referência em versos de Fá de Deus vir atender individualmente pedidos de pessoas aqui. Não tem esse modelo na região. O modelo na região, assim, as questões são levadas a Deus, né, através de Exu e através de Orumilá. Tá? Esses são os que levam as questões a Deus. Isso é o que está na religião, o que está nos versos. São lá. E o que contraria essa questão de... Perdão. Contraria essa questão de onipresença e onisciência. Não tem, não. Não é o que tem em Fá. A onipresença e onisciência de Deus está através, assim, da nossa relação com os orixás aqui, mas não através dele diretamente. Ele só sabe das coisas que são conduzidas para ele através desse caminho. É o Exu que vai procurar, ou o Orumilá que vai levar para ele as questões aqui. Tá certo? Nem os orixás. Quem vai a Deus, né, o Oxétuá, o Exu chega a Deus. São poucos, as divindades que têm acesso a Deus é o Orumilá, Exu e o Oxétuá. Essas que tem. Fora as outras Irumulé, como por exemplo, Eleni que tem acesso. Eleni tem acesso, fica lá junto com o de Deus. Mas os orixás não têm acesso direto. Isso não tem. Eles vão através disso aí. Onde você inventou isso? Não inventei. Está em Oxétuá. Basta ver os versos, estão lá explicando, lá que tem na minha interpretação de toda coisa que tem lá. Então, deixando claro, o Orumilá não tem ação, ele tem a comunicação, ele traz a sabedoria, e nesse modelo, quem tem ação é os orixás. Por isso que os orixás são parte assim, imprescindível. Não existe essa coisa de você fazer qualquer, nessa religião, qualquer coisa sem orixá, tá? Assim, já para encerrar, baseado nesse contexto, assim, orixá é Orum. No que pese ele está aqui junto com a gente, o orixá está no Orum, ele não está aqui no Aie. Ele não está aqui. Então o orixá aqui no Aie, quando vem aqui, ele não fala, não dá consulta, tá certo? E o orixá precisa ter o elegum dele para fazer essa conexão e do útero do elegum para poder fazer a transmissão do axé. Essa é a coisa que todo mundo sabe, que antigamente, né, só se iniciava, só faziam feituras de mulheres. Mulheres são um receptáculo para o orixá. Quando o homem tem feitura e recebe o orixá, ele pode até estar com o orixá ali, mas existe um problema, né? Não tem útero e não tem a passagem do axé para aquela pessoa. Você tem que ter um útero para o axé passar. É isso que está também na religião, então não posso inventar novidade. Eu vou negar que aquela pessoa tem orixá. Não estou negando que o fulano de tal pode ter algum, pode ter chama, mas, assim, útero o axé vem pelo útero, e o útero só tem as mulheres. Casas antigas só faziam feituras de mulheres, né? Todo mundo sabe disso. Muito bem. Aí, nesse contexto todo, vai dizer, mas pessoas falam mal de orixá que ataca as pessoas, faz não sei o que, cobra. Olha só, essas histórias são histórias fantasiosas, são histórias malucas. Eu não sei, não consigo descobrir a origem de todas elas, como é que eles colocaram, de não entendimentos. O que eu posso dizer é que, nesse contexto, né, no que pese eu gostar muito da Umbanda, eu posso dizer que aquela história da Umbanda, ficar inventando que tem orixá, que aqueles caboclos são orixá, que não sei o que, tudo para eles é orixá, vira lá orixá. Eu já fui em casa de Umbanda que tudo era orixá. Qual o nome desse orixá aí? Qual o nome do seu orixá lá? Qual o nome do seu orixá? Ele devia estar falando do caboclo. Eles entendiam, acho que não sei se o pessoal de Umbanda entendia que o que era orixá. Para eles era um espírito qualquer lá, especial, né? E os próprios consulentes iam, muita coisa ficou nisso. Então tem muita gente lá com essa história de orixá e caboclo,
e caboclo pode, né, esses guias de Umbanda podem tomar ações corretivas com as pessoas aqui. Muita gente entendeu que quem estava fazendo aquelas coisas corretivas, bom para um ou mal para outro, seria o orixás. Então muita gente está dizendo assim, o orixá é uma coisa complicada, perigosa, faz o mal. Não, não faz o mal não. O orixá faz o bem, olha o mérito, não sei o quê. Lembrando que mal é uma coisa muito relativa, né? Fazer o bem para um pode se atrapalhar o outro. Então essa coisa assim, né? E nem sempre, eu digo o seguinte, né? Isso é um conceito, né? Ou seja, me fizeram mal, assim, olha só, não sei, alguém pode ter tido bem, alguma coisa que você pode ser mal, pode uma coisa que você não merecer por mérito, ou uma coisa que você não tinha. Então, né, Exu está muito nesse contexto. Exu não é orixá, e para nós de Candomblé, Nagô, Quieto, né? Sim, Exu não é orixá, não se faz na cabeça de ninguém, né? Mas tem gente que foi feito. Essa história, já falei, eu só falo do que é certo aqui, eu não falo do que é errado, tá certo? Eu falo só do que é certo, né? Então eu não vou comentar essa história aí, porque não faz parte do Quieto, né? Do Candomblé, Nagô, isso aí, tá? Faz parte de outras coisas que iniciam, né? Os cubanos fazem, parará, mas olha só, eu tô fora dessa história. Aqui nesse Candomblé não faz, tá? Então, esse conceito que as pessoas falam de maldade de orixá ou de visão negativa pode vir dessa associação com guias ou espíritos de Umbanda, com algumas coisas que falaram, foi isso que fez. Também tem aquela coisa, né? O cara vai lá num pai de santo daquele, né? Pai de santo, vou chamar de Babalorixá. Vai num pai de santo lá e o cara diz, isso aqui aconteceu com você porque o orixá tal lhe fez maldade, tá lhe condenando, tá lhe dando surra. Cara, o cara tá recebendo informação daquela pessoa, né? Então, assim, como discutir aquilo, né? Eu não tenho essa visão. Tá certo? Tudo que eu aprendi em Fá, tudo que eu vi dentro do que eu estudei, versos que eu vi, eu não vejo isso. Eu vejo sim. Pode haver punições? Podem. Pessoas que são erradas, pessoas que cometeram erros. Não só isso, como Exu, né? Tem pessoas que quando um ganha, o outro perde. Eu estou falando assim, existe. Mas ficar ameaçando pessoas ou dizendo que coisas ruins vão acontecer por causa de orixá é uma coisa que não faz parte da minha formação de conhecimento. Tá certo? Nem prática religiosa, muito menos de conhecimento. Então eu não reconheço com isso. Só para finalizar, a última palavra é o seguinte, sobre essa questão de falar que as divindades de outras religiões são demônios, né? Eu queria lembrar a todos, eu vou fazer um vídeo, um texto, vai ser bem longo sobre essa questão de demônios, né? Mas olha só, é o seguinte, esse negócio de demônios e diabo, isso não tem no Antigo Testamento. No cânon não existe isso. Existem pouquíssimas referências, mas pouquíssimas mesmo referências, de uma ou duas ou três referências lá em não sei quantos livros tem lá de demônios. Existe a questão do Satã, que não é demônio, já expliquei em outro vídeo isso. Então isso não existe. Essa coisa de anjos caídos, que os anjos caídos se transformarem em demônios, isso também não está no Antigo Testamento. Existem livros novos. No Novo Testamento isso aparece, vários começam a citar essas coisas todas. O livro de Enoque traz essa coisa toda, mas o livro de Enoque não faz parte do cânon. É muito curioso porque ele não faz parte do cânon, mas um monte de gente se usa das informações desse livro, que não foi confiável para entrar no cânon, para poder dizer uma certa relação. Então essa coisa toda de anjo caído, de não sei o quê, cara, isso não faz parte lá do cânon deles, tá certo? O Novo Testamento inseriu isso com motivos muito específicos. Um dia a gente pode querer discutir isso. Tem gente que diz que isso aí tudo faz parte da influência da Babilônia, os babilônicos para os judeus. Os judeus, quando ficaram os exílios da Babilônia, que ficaram na Babilônia, eles pegaram muita coisa lá, então toda essa construção de demônios, não sei o que, de anjo caído, veio desse negócio deles, e é uma literatura adicional ao cânon deles, né? Então, fazem parte da tradição oral e não do cânon em si. Claro que vão dizer, mas tem no Novo Testamento. Gente, olha só, do Novo Testamento para lá, as pessoas escreveram o que quiseram, tá certo? Então, assim, eu acho muito enrolado. O cara foi inspirado por Deus para escrever. Cara, assim, olha só, não sei, tá? Cada um faça seu julgamento. Beleza? Mas era isso, eu não quero falar mais nada, já deu 50 minutos aqui. Eu espero ter explicado, então, para vocês nesse momento, por que a gente reza para o orixá e não diretamente para Olodumare, e por que isso está certo, tá bom? Espero ter sido útil. Quem tiver dúvida é só perguntar. Abraço a todos.